com a sombra, lá no santuário do deserto. A Arca da Aliança passou 3 meses na casa de Obed-Edom. 3 meses Maria na casa de Isabel. Davi diz assim: da onde me vem a honra de vir a mim a Arca do Senhor? Quando a arca chega lá, que ele pode retomar. É a mesma coisa que Isabel diz, certo? Então tem o papel dizer assim, aquilo que era função da arca lá no Antigo Testamento, que era ser a arca do testemunho, da aliança de Deus com o povo, porque ela continha as tábuas, o cajado, o maná, né? Segundo a carta aos Hebreus tinha isso na arca. Então ela testemunhava a ação de Deus, que alimentou, que conduziu, que libertou aquele povo. Então, da mesma forma, o que se diz da arca, se diz de Maria. Mas o enfoque na arca não era na arca, era o fato do que ela continha no interior dela, que era testemunho da ação de Deus no mundo. O enfoque aqui não é em Maria, mas é na criança que está no ventre de Maria. Sim. Não, mas no caso de Maria, a arca não teve participação. No caso de Maria, os evangelhos dizem, que ela disse, mas como se eu não conheço Arão, depois ela disse, eis a serva do Senhor. Não, tudo bem. Deus, é uma pessoa. É uma pessoa. Não estamos diminuindo Maria. Só que o Evangelho está interessado em falar de Cristo, né? Por isso, o ente santo que nasceu. Por isso, o ente santo, quem é santo é ele, não é? É o Filho do Altíssimo. Porque às vezes as pessoas têm um cuidado com Maria que parece que qualquer coisa que a gente diga, isso é para Maria, isso é para o Espírito Santo, a gente diminui Maria. Não, não diminui. Ela tem o papel de Maria na história é ser a mãe do Salvador e a mãe espiritual dos seguidores de Jesus Cristo. A mãe do Salvador está lá nos textos de Mateus e Lucas. E a mãe espiritual dos seguidores de Jesus está lá no Evangelho de João. Isso é a grandeza de Maria. Isso é a vocação específica de Maria. E isso é grande. Não precisa de mais nada do que isso. Basta essa grandeza. Porque a gente não tem noção de que isso aqui é grande. E a gente quer dar coisa que é de Jesus para Maria, para engrandecer. Por quê? Eu falo destoar a nossa fé cristã. Certo? E não agrada a ninguém. Então, ele diz que o menino crescia sob a influência e a direção do Espírito, que é a graça. Tem gente que não entende. A graça, a graça é a mesma cor que a Shekinah, que a Ruá, que o Espírito. Não é? A graça, desse jeito, com esse artigo. Então, Lucas diz que Jesus é o pleno do Espírito Santo, o cheio do Espírito Santo. É Jesus. Porque ele é que é o Messias. O Messias tem a plenitude do Espírito Santo. Só o Messias é o cheio do Espírito Santo. Porque se mais alguém for cheio do Espírito Santo, é Messias também. Só tem um. Certo? Eu poderia aproveitar assim, já que tem a palavra dele que atribui a Maria cheia de graça, que pode fazer uma distinção aí ainda para não ficar... Foi a tradução para o latim, né? Foi como ela foi entendida, graça plena, né? Mas no grego, né? Que é haritomene, é agraciada. Ela é favorecida por Deus. Shalom Aleichem, fosse em hebraico. Shalom Aleikum, né? Né? Shalom Aleikum, né? Então, a paz esteja contigo. É uma saudação judaica. O anjo saúda, uma judia vai saudar com saudação judaica. Traduzido para o grego, né? É Haris. Mas o que ele está dizendo é Shalom. Shalom para ti. Né? Shalom para ti. Não é? Favorecida por Deus. É isso que está escrito em grego. Favorecida. E quando nós temos o passivo, ele é o passivo teológico. Quer dizer que o agente da passiva é Deus. Deus Pai. Bom, ele é o pleno do Espírito. Eu já falei também que essa profecia de Isaías é o programa messiânico de Jesus. Isso aí eu já falei antes, né? Bom, também é dito que Jesus batiza no Espírito. Isso aí eu preciso explicar. Por quê? Batismo no Espírito
é uma expressão usada para dizer, não é o de João, não é das comunidades de mistério, não é o da comunidade de Qumran, é o de Jesus. A expressão batismo no Espírito é aquele batismo que é mergulho na vida de Jesus. Isso é batismo no Espírito. Não é outra coisa. Certo? É para dizer, não é o de João, que é com água. Não é o de Qumran, que é com água. Esse é no Espírito. Pode até ter a matéria sacramental, água. Mas não é no Espírito que se batiza. No mesmo Espírito. É um mergulho na vida de Jesus, naquele mesmo Espírito que estava em Jesus. É ali que se torna o membro de Cristo. Então, batismo no Espírito não é que hoje usa muito para efusão do Espírito. Não. Batismo no Espírito é o batismo de Jesus. É o batismo que a comunidade cristã fazia. É esse. Dá o Espírito Santo. Concede o Espírito Santo. Qualquer outro batismo que não seja o da comunidade cristã é em água, é com café. E batismo com fogo. Aí é que é pior. Uma vez eu estava numa oração e alguém disse assim, o Senhor batiza com fogo. E eu, Deus me livre, batismo com fogo é ir para o inferno, é mergulhar nas chamas do inferno. Na Bíblia, batizar com fogo é ir lá para o fogaréu. Deus, mergulhar no fogo. Não estou aqui. Se associou fogo a fogo do Espírito, mas não é não. Esse batismo, mergulhar no fogo é igual, é uma expressão semita para dizer ir para o harém, lá para baixo. Então as pessoas às vezes não têm noção, gente, não tem noção do significado das expressões. Então, não peço batismo com fogo. Meu Deus do céu. Certo? Entenderam? O batismo é que dá o novo nascimento, é o princípio da vida cristã. E o Espírito, nós estamos aqui agora chegando ao Evangelho de João, já passamos do sinótico, estamos chegando ao Evangelho de João. O Espírito é o que ensina toda a verdade, não é? Ele é que esclarece sobre Jesus, sobre Deus, não é? Sobre a atividade de Deus nesse mundo. Bom, João, o evangelista João, não dá muita ênfase ao Espírito Santo não, certo? O Espírito vai aparecer principalmente, além nesses textos que eu coloquei aí no primeiro parágrafo, o Espírito vai aparecer não como aquele que impulsiona Jesus, que Jesus é movido o tempo todo pelo Espírito. João não diz isso. O Espírito Santo vai ser mais um sinal para João Batista de que Jesus é o Messias. Não é? Que o evangelista João está preocupado com a atividade de Deus Pai. O centro do Evangelho de João é Deus Pai. Aparece 107 vezes a palavra Pai referida ao Pai de Jesus, a Deus. Então não é um Evangelho que se dedique tanto a Jesus, mas Jesus é o enviado do Pai, ele faz a obra do Pai, ele chama os discípulos porque o Pai chama através dele. Então toda a atividade no Evangelho de João é o Pai. Então ele não se dedica muito à questão do Espírito. Não é todo mundo mesmo. Então, mas ele diz que para João, depois da ressurreição de Jesus, Jesus soprou o Espírito sobre os seguidores, né, os apóstolos. E quer dizer que termina a ação de Jesus e começa a ação do Espírito através dos seguidores de Jesus. João vai delimitar bem. O Espírito vai perpetuar a presença de Jesus aqui. Então, da mesma forma que ninguém podia ver o Pai lá no Antigo Testamento, mas a gente só via a ação do Pai através do Espírito, quando Jesus ressuscita e volta para o Pai, ele fica exterior, ele está junto do Pai. Então, quem é que está aqui? Quem é que torna Jesus presente aqui? É o Espírito. A mesma função que ele fazia no Antigo Testamento em relação ao Pai, ele faz em relação agora ao Cristo ressuscitado. Né? Ele perpetua a presença do ressuscitado aqui na terra. E é chamado de o outro Paráclito. Não é?
Paráclito quer dizer aquele que ajuda, que está do lado para ajudar. Geralmente ajuda no tribunal. Ajuda a pessoa para a pessoa não ser condenada. Por isso que ele consola. Porque a pessoa está no risco de ser condenada e aí aquele tira a gente do sufoco. Mas todo mundo fica dizendo, paráclito é uma palavra grega. Não, paráclito vem dos textos judaicos, do Pirkei Avot, que é o tratado mais antigo da Mishnah, né? Se vira aí para saber o que é Mishnah. É para o curso de introdução ao judaísmo, né? Então, que é um termo paráclite, que é exatamente aquele que ajuda, né? Aparece na literatura judaica. Então, paráclito, em grego, é só uma tentativa de transliterar essa palavra, né? Então, o outro paráclito, quer dizer que o principal paráclito é Jesus, mas existe outro. Então, o que Jesus disse? Quando eu for, vem o outro paráclito. Então, ficam dois paráclitos. Um que está presente no julgamento do céu, nos defende diante de Deus, diz, não leve em conta, não, o que a Melinha fez, não, aquela doidice que ela disse lá naquele curso, não diga, faça isso. Nos defende perante o Pai. E o outro paráclito, que é o Espírito Santo, defende a Melinha no julgamento daqui da terra. Ela vai ser hostilizada porque serve o Cristo e o Espírito Santo vai dar a ela coragem, que é a primeira coisa, as palavras sábias para ela saber se defender. Um defende aqui e o outro defende lá, né? Olha, tudo isso porque eu estou em altos graus de febre, né? E toda essa bagunça para ver se distrai. Então, estamos terminando, só faltam duas coisas. Então, nos Atos dos Apóstolos. Ai, meu Deus, está tudo ao contrário. Bom, vamos lá. Então, é dito que Jesus deu instrução aos apóstolos pelo Espírito, né? Antes da ascensão, Jesus dá a instrução, aí foi arrebatado. Bom, aí ele disse que os discípulos seriam batizados no Espírito em poucos dias. Se refere a Pentecostes. Olha, é batizado no Espírito, quer dizer, é um batismo diferente do de João, do da comunidade de Cumã, é aquele que vem de Jesus, né? Para serem testemunhas, tem um objetivo. Serem testemunhas até os confins do mundo. Então, nesse segundo livro de Lucas, que o primeiro livro é o Evangelho, o segundo livro, ele vai falar da função do Espírito na comunidade. Então, no primeiro livro, ele se dedicou, Lucas herda de Paulo, fala bastante do Espírito Santo. Então, ele se dedicou, o Espírito agindo em Jesus, e no segundo livro, que é o Atos dos Apóstolos, o Espírito agindo na comunidade cristã. Então, os principais personagens do Atos dos Apóstolos são dois. A palavra, que sai por aí a caminho, e o Espírito. Então, os dois principais personagens. Paulo e os outros são todos coadjuvantes, não são os principais personagens. Então, os Pentecostes, porque foram 3. Quem lê o Atos dos Apóstolos vê que teve um para os judeus, que é aquele que todo mundo pensa que é só um. Teve outro para os samaritanos e outro para os gentios. Não é? Então, nos 3 Pentecostes, né, correspondem na ação da igreja aquilo que aconteceu na unção de Jesus. Detalhe, você vê lá, Pentecostes, eles estão em oração e vem o Espírito. Aí você diz, Aila, como é que isso pode estar igual com o que aconteceu com Jesus? Está escrita a mesma coisa no Evangelho. Jesus estava em oração e recebeu o Espírito. Vocês sabiam? Lucas não conta o batismo de Jesus. Lucas diz assim, todo o povo foi batizado por João. Todo o povo foi batizado por João, ponto. Estando em oração, Jesus, estando em oração, recebeu o Espírito Santo. Ele evita de conta. Um dia eu estava ensinando o Evangelho de Lucas lá na faculdade do Jesuíta e destaquei esse detalhe de Lucas. Aí o aluno chegou em casa dizendo para o padre, padre, a irmã, ele disse que Jesus nunca foi batizado por João Batista. Não. O batismo de Jesus por João Batista é uma coisa que ninguém pode escamotear do Evangelho. É vergonhoso, mas tem que contar. Agora, Lucas evita dizer, porque para ele se recebe o Espírito Santo estando em oração. É quando você adere, não é, ao propósito de Deus e chega com o coração sincero diante de Deus e diz, eu aceito o teu propósito, então ali fica pleno do Espírito. Então aconteceu com Jesus e acontece com a comunidade. Né? Então,
como já foi falado, né, aí já foi dito, em Atos 2, não há oração em línguas. Eu até dei uma palestra aqui no auditório, né? E algumas pessoas depois disseram, aí eu fiquei meio decepcionada. Eu digo, mas fazer o quê? Então, é dito claramente, as pessoas falam no idioma dos galileus, galilaico, e as pessoas de outros, os judeus, que é aquele primeiro Pentecoste para os judeus que vêm de todos os lugares do mundo, escutam no seu próprio idioma. Não é uma oração, eles não se dirigem a Deus, eles se dirigem às pessoas. Eles se dirigem no seu idioma e as pessoas entendem no idioma delas. É um texto missionário, fala sobre missão, quer dizer que a palavra, a mensagem do Evangelho é dita, não é? É dita primeiro dentro de uma cultura hebraica, mas qualquer pessoa de qualquer cultura pode compreender e aderir. Né? Se está calor aí, não foi eu que mandei desligar não, viu gente? Pode pedir. Tá, mas pode até pedir alguém para ligar. Se bem que eu já estou no Apocalipse, né? Então, para animar vocês. Então, no Apocalipse, então vocês entenderam, o João é o que menos fala sobre a atividade do Espírito, né? Lucas é que fala mais porque ele depende mais de Paulo. Então, no Apocalipse, né, começa com as cartas às igrejas e menciona que escutem o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, é um apelo, escutem o que o Espírito diz à igreja. Então, trata-se do Espírito de Cristo, que por meio daquele profeta, não é, interpreta as palavras de Cristo. Certo? Então, somente por meio do Espírito é que as pessoas podem entender a Escritura e entender aquilo que foi a vida de Jesus. Senão, não há como. Então, fala sobre o Espírito testemunha. O Espírito testemunha que as obras são boas. Então, se as obras forem fruto do Espírito, no tribunal divino, no tribunal montado lá em cima, né, o Espírito é paráclito também, ele vai testemunhar. Não, só fez coisa boa. Eu estava agindo na Amelinha o tempo todo. Então, só fez coisa boa. Então, o Espírito da profecia, não é? O que é o Espírito da profecia? Eu tive um aluno que no ano passado fez uma monografia muito boa, né, Frei Roberildo, sobre o Espírito da profecia, não é? Uma excelente monografia. Então, o Espírito da profecia no Apocalipse é o testemunho de Jesus, né? É através dos cristãos, testemunha pelas obras, pela morte, por tudo, pelo martírio, testemunha Jesus Cristo. Então, para terminar, o Espírito e a esposa dizem vem, né, que é o final do Apocalipse. Então, o Espírito e a esposa quer dizer os profetas, o Espírito que agiu no Antigo Testamento, nos patriarcas, nos profetas, na vida de Jesus, não é? E a comunidade cristã, também na qual age o Espírito. Eles pedem, vem, quer dizer, a consumação, que também a consumação de tudo é uma ação do Espírito. Não é? Por isso que toda escatologia começa com o Espírito Santo. Bom, então, no próximo encontro, dia 8, porque o próximo primeiro, né, o próximo é quarta-feira, dia 8, nós vamos ver o Espírito já nos padres capadócios, os 3 capadócios, Basílio e os 2 Gregórios. Por que que eu vou me limitar aos padres capadócios? Porque eles que colocaram as bases para uma reflexão posterior, e a reflexão posterior foi se distanciando mais da Escritura, não é? Foi levando mais em conta as controvérsias, as heresias, e aí a gente quer a base. Então, que é para poder também já ver como que nós podemos agora falar, não é, do Espírito, como fazer uma pneumatologia, baseada nos 3 capadócios, que foi quem colocaram as bases. Então, a gente vê os 3 capadócios e a gente passa para o hoje já. Como é que a gente pode hoje falar do Espírito Santo? Partindo da Escritura, partindo dessas bases dos 3 capadócios. Certo? Então, vamos com Deus.